É um prazer enorme estar aqui na pessoa do senhor Almirante Atenção ao som. Francisco Vidal Abreu. Sim, na pessoa de Vossa Excelência eu cumprimento todos os presentes, agradeço o convite e, como disse o senhor Almirante, este convite foi um desafio, certamente que foi, obrigou-me a trabalhar determinado tipo de áreas que não têm sido discutidas, fundamentalmente neste conflito têm sido as operações militares terrestres a dominar o discurso, mas também vou eu deixar depois o desafio, aliás falámos há pouco, depois para alguns camaradas trabalharem com mais pormenor determinadas questões que eu abordo aqui fundamentalmente em termos geopolíticos e em termos de história, como nós vimos há pouco, em termos de história militar e em termos das estratégias. Eu agradeço também a presença dos académicos e de alguns convidados. Tenho consciência que hoje havia uma dezena de eventos, desde a Sociedade de Geografia ao Instituto da Defesa Nacional, por isso chegou mais tarde aqui o meu secretário-geral, e, portanto, ia passar, digamos, à apresentação. Falta-me só aqui um comando que disseram que me davam, que eu não consigo estar preso. Obrigado. Muito obrigado. E já agora... eu tenho feito os comentários na televisão sempre com este, que ponho lá sempre ao lado, às vezes filmo, outras vezes não. Não foi por isso que o Sr. Almirante me convidou, mas isto tem a ver com a Academia de Marinha. Eu tenho diários e já me ofereceram o terceiro diário, porque eu faço todos os dias, faço a análise de manhã e a análise à tarde do conflito, com base em 4, 5 fontes fora das fontes portuguesas que eu tenho, e por isso depois falo livremente, apesar de, já agora se me permite, Sr. Almirante, eu ser o único oficial institucional a fazer comentários. Portanto, ninguém está autorizado em Portugal, nenhum militar, só, digamos, aqueles que falam ou estão na reserva ou estão na reforma. Eu estou numa situação de efetividade de serviço, na dependência direta do Sr. Ministro e agora da Sra. Ministra, mas fui autorizado e incentivado. Nunca sequer alguém me deu opinião, seja do que for, ou que fez comentários, ou que sugeriu, seja o que for. Portanto, tenho toda a liberdade, como sempre tive desde cadete, nessa primeira obra que eu tinha 17 anos, que eu publiquei, que era sobre viriato. Portanto, felizmente, talvez por ser o número 31 e o artigo 31 dá-nos, do Estatuto, dava-nos uma liberdade muito grande. E vou passar então àquilo que interessa, tentar trazer-vos algo de novo, que para mim também foi, e a abordagem vai assumir fundamentalmente uma primeira introdução de 5 ou 10 minutos, e depois trabalharei a questão da história ligada quer ao Mar Negro, quer ao Mar de Azov, as estratégias, nem tanto a geopolítica. A geopolítica para mim é um instrumento de poder, de influência. Eu gosto mais da praxis, sendo professor de estratégia, e depois falarei da guerra ligada ao mar, independentemente de não ter conseguido confirmar todas as perguntas que o Sr. Almirante me fez, e vou deixar para depois. E umas considerações finais. Eu começo exatamente com este slide, que eu tenho feito conferências em várias universidades do país e até fora, até no Brasil, já agora se me permite, já por 2 vezes, mas a questão começa aqui. O ano passado, um inquérito realizado pelo Instituto da Defesa Nacional, em colaboração com universidades, colocava naquilo que era a percepção das ameaças em Portugal, relativamente uma lista extensa, a guerra entre Estados como de grande improbabilidade. E esta é a percepção que também nós tínhamos na altura. Nós não imaginávamos que iria haver uma guerra entre Estados e, sobretudo, a dimensão que depois atingiu a partir de 24 de fevereiro e, portanto, como é que o mundo se altera tão rapidamente pela decisão discricionária de um líder. Isso tem muito a ver com aquilo que nós escrevemos num livro, eu, o professor António Télio e o Nuno Lemos Pires, que está a comandar a missão em Moçambique, que certamente seria uma mais-valia nesta altura se estivesse cá. Nós escrevemos isto no nosso livro, que era A Fraqueza é o berço da guerra, a força é o alicerce da paz. E escrevemos um livro incentivados por aquilo que estávamos a sentir desde 2014, em que, rapidamente, depois das primeiras sanções, toda a gente deixou de falar
da Crimeia, toda a gente deixou de falar das preocupações que tinha a Ucrânia, mas nós tínhamos, até por missões que desempenhámos lá perto, quer na Polónia, quer noutros países ali à volta, e portanto ficámos alertas e chamámos a atenção através desse livro para aquilo que era a decadência da Europa. O professor Telo, de uma maneira ainda mais firme do que nós dois, e que era importante acordar, não era só para os 2% de galos, era importante acordar para a defesa de valores que não estavam a ser comungados por outras grandes potências, designadamente a Rússia. E, portanto, não nos ouviram, agora, pelos vistos, já passaram a ouvir, e o livro, não vou aqui fazer publicidade, até porque é a 3 mãos, está lá tudo escrito do que é que se ia passar. Foi lançado em 2018, tudo o que está a acontecer está lá. E, portanto, este é um alerta de dados de 2021, que nos chegaram hoje, do Military Balance, que foi há 2 semanas, mas que tem a ver com este indicador. Já tínhamos essa noção, que efetivamente em termos militares os Estados Unidos gastam mais do que os 11 países que se seguem, nos quais, na lista, como podem ver do lado direito, está a seguir aos Estados Unidos, a China, ainda a Rússia, o Reino Unido e só depois a Rússia. Só que os gastos militares da Rússia subiram 2,9%, um terceiro ano de crescimento consecutivo, que era um indício de qualquer coisa, designadamente a nível aéreo, não só a nível marítimo. Os investimentos em defesa passaram inclusivamente para 4,1% do PIB, uma proporção muito superior à média. Havia os homens das informações na NATO e outros observadores, estavam atentos, mas não imaginavam, até porque a diferença era abismal entre uma Ucrânia e uma Rússia, como podemos ver, quer em termos de pessoal, no início do conflito, quer no ativo de 196 mil para 900 mil, quer de reserva, quer em termos daquilo que são os indicadores que faltam aqui, mas que eu fui buscar já, os dos navios já mostro a seguir, aqueles indicadores típicos destes institutos, que era de armas de combate, como estão a ver com viaturas de combate. Normalmente misturam viaturas blindadas com carros de combate, a diferença abismal, da mesma maneira que o investimento na área da defesa. Em termos marítimos, em termos navais, mais propriamente, nós tínhamos alertas, e os alertas era de que a Marinha Russa andava a testar mísseis hipersónicos, os tais que agora nos apercebemos mais facilmente, neste caso o Tsirkan, que era lançado inclusivamente a partir de um submarino nuclear da classe Yasen, o Yasen Severodvinsk, que fez um teste, mas que não foi dado na televisão, por acaso está aqui o teste, imagens desse teste, começaram em série a ser produzidos este ano, à semelhança daquele que nós conhecemos mais. Eu tentei ver se já tinham sido lançados, eu pelo menos ainda não consegui encontrar, e o que encontrei é aquilo que já repararam, os mísseis Zircon, que foi lançado da fragata Almirante Grosskov, e o Kinzhal dos MiG-31. Portanto, estes nós vemos, são os tais mísseis hipersónicos, com mais do que 5 vezes a velocidade do som, alguns chegam a atingir 10, e, portanto, é uma grande preocupação, porque isto é um submarino nuclear que está aqui, no âmbito de um projeto russo, que eu tentei descortinar se era possível que tivesse um submarino com essa capacidade, mesmo neste caso no Mar Negro, através de fontes inglesas, e é muito difícil, eu não posso dizer que sim nem que não, porque também foi a resposta que me deram. A nível dos submarinos. A nível dos navios de superfície é mais fácil, mas a nível dos submarinos não sabem bem, independentemente do controle que tem feito a Turquia, mas a Turquia tem feito um controle maior a partir de novembro do ano passado, nem tanto antes. A China também, esta era a grande preocupação dos Estados Unidos e do mundo, era o crescimento nos últimos 8 anos de mais de 130% da China, em 8 anos, 130% em termos de investimento militar, e as transformações que têm sido feitas em termos navais, empenhamento, aquisição, construção, novos equipamentos, também mísseis hipersónicos, a dotar os submarinos, e, portanto, esta é a frase que eu até tirei do Military Balance hoje. Portanto, é uma preocupação que não podemos esquecer. Agora, em termos de comparação de navios, como estamos a ver, não é comparável. Portanto, nós temos aqui 49 submarinos zero da Ucrânia. Estes navios estão todos inopes, aliás, foram desde o início, inclusive um deles foi afundado premeditadamente, e, portanto, é uma diferença abismal de meios. É claro que estes meios navais não estão todos
no Mar Negro. Neste momento estão cerca de 20, já foram 30, já foram 10 que já desapareceram, pelo menos confirmados, entre os 12 que a Ucrânia diz que abateu. Eu confirmei 10, mas estão distribuídos exatamente pelas várias frotas. Para os camaradas mais antigos, a frota do Pacífico é conhecida, a frota do Mar Negro, a frota do Báltico, vai ser uma preocupação, já está a ser, e a flotilha do Mar Cáspio, que teve aqui várias reestruturações nos últimos anos, e o grande problema é este. A frota do Norte é a frota do Ártico. Eu vou falar nisto, é muito importante, é uma preocupação da NATO e dos Estados Unidos enorme neste momento, só não está visível porque estamos no meio de um conflito, neste caso na área da Ucrânia, mas esta é uma grande preocupação da NATO neste momento. Foi um investimento com uma zona marítima criada propositadamente, tal como foi o Mar Cáspio. Portanto, é uma preocupação grande. E também gostava de trazer aqui, relembrar, nestas posições é possível fazer, na televisão, quando nos dão 5 minutos e fazem perguntas que não lembra a ninguém, eu bem as preparo, mas depois aparecem às vezes perguntas que nenhum de nós se lembra, aqui tenho mais tempo e gostava de fazer uma linha de continuidade ainda na introdução. É bom relembrar que é um Estado independente e soberano desde 24 de agosto de 91. Já foi independente, a seguir ao Império, antes da Segunda Guerra. Claro que teve problemas, entrou na Guerra Civil e depois perdeu imediatamente a independência em 1922, com a entrada na União Soviética. Mas veio a ter a independência em 91. Mas tudo isto é importante. Quando tem a independência, obviamente dispõe de territórios como a zona do Donbass e a Crimeia, que inicialmente não faziam parte quando foi a Revolução de 1917 e começou a Guerra Civil. Isto tem uma história que, obviamente, depois pode ser contada a narrativa, como nós dizemos agora, de várias maneiras, e o Putin tem a sua maneira de contar a história. E depois a Crimeia é invadida em 2014, seguida da Guerra de Donbass, contra separatistas apoiados por mercenários, não há dúvidas, e pela Rússia. O presidente Zelensky, é bom lembrar que foi eleito em 2019 com 73% dos votos. Eu gosto de lembrar isto quando começa estas posições, e que é o segundo maior país da Europa. Ainda agora falávamos nisso, com uma viagem de comboio demora mais de 14 horas de uma ponta à outra. E, portanto, é de uma dimensão enorme. O teatro de operações, a frente de combate neste momento, só no Donbass, é mais de 500 km. As pessoas às vezes pensam, olham para o mapa, estão muito habituados a olhar para o mapa e comparam com os mapas portugueses à escala portuguesa e acham que aquilo é 100 km. Não, são 500. E a população de 44 milhões. Agora, isto é muito importante. E nós também já estamos todos a sentir, a comunidade internacional. Aliás, os indicadores até eram superiores, porque em 2021 os agricultores estavam todos satisfeitos, que tinham tido uma produção enorme, designadamente de trigo, e agora não têm capacidade para exportar, mas isto é uma preocupação para o mundo. É que já não é uma preocupação só para as Nações Unidas, relativamente aos mais pobres, é uma preocupação para o mundo, o facto de não haver agora capacidade de exportação de todos estes produtos, em que está na linha da frente a Ucrânia, quer o milho, quer o trigo, quer a batata, quer a semente de girassol. Então isso teve logo repercussões imediatas, no dia a seguir aumentou logo o óleo de girassol. E depois outras questões, outros minérios, que alguns são da zona de Donbass, outros ali até à zona de Mariupol, mas não só. Portanto, a Ucrânia não é só a dimensão de ser o segundo maior país, é a capacidade de produção elevada e aí sim uma população reduzida. Comparativamente, portanto, uma taxa muito baixa. Agora, a guerra, na prática, todos nós que estávamos a acompanhar os militares, a operação, nós percebemos a partir de dezembro, como disse o Putin ontem, quando ele apresentou um pacote à NATO e a NATO não aceitou esse pacote, que implicava basicamente, eu depois vou falar nisso, que a NATO não assumisse a entrada da Ucrânia e que recuasse, digamos, naquilo que era o alargamento, não só em termos políticos, mas também em termos de armamento, nas linhas de fronteira, obviamente que era um pacote inaceitável para a NATO. Depois daqueles movimentos que toda a gente dizia que iam dar origem a um ataque, efetivamente ele reconhece as repúblicas a 21, as pessoas nem chegaram a acreditar, e se houvesse um ataque era o Donbass, e depois foi o que aconteceu a 24 de fevereiro. E, portanto, a resolução da Assembleia Geral é, no fundo, o sentir da comunidade internacional, e esta resolução só teve a apoiar a invasão ou a agressão aqueles países democráticos como a Rússia, Síria, Bielorrússia, Eritreia e Coreia do Norte. Portanto, melhor era impossível juntar 5 deste tipo. E, portanto, a guerra em direto que estamos a assistir, umas palavras de introdução. É simples. Resumindo, para mim é resistência e resiliência da Ucrânia,
reação em apoio da Ucrânia como nunca me esperávamos, sobretudo os europeus, num mundo dividido em democracia versus autocracia, e aquilo que sentimos como impotência das Nações Unidas, dimensões política, militar, mediática e económica da guerra, o direito internacional, as convenções de Genebra a serem tratados de uma maneira que não era habitual nas potências que fazem parte do Conselho de Segurança, os crimes de guerra, aquilo que é o terrorismo de Estado, os refugiados com mais de 4,2 milhões dos dados de hoje, e a ameaça e a utilização de armas químicas e, sobretudo, nucleares, e que, obviamente, fazem parte das linhas vermelhas para quem é menos jovem. Eu tenho 59 anos e alguns dos presentes certamente ainda viveram esses momentos da crise dos mísseis de Cuba. A linguagem a partir daí foi diferente, por acordo entre as grandes potências, e voltámos hoje a um linguajar que, obviamente, é muito preocupante para a segurança mundial. Já falarei disso. E, portanto, o objetivo, tendo em conta tudo isto, o objetivo da minha apresentação é identificar a importância dos mares Negro e de Azov na guerra da Ucrânia. É uma matéria que tem sido pouco trabalhada, sobretudo que é as operações militares terrestres que nós trabalhamos, e as questões que eu vou responder, vou fazer uma característica dos dois mares, por muito que o conheçamos, alguns eu também já lá estive num navio, mas em férias, no Mar Negro e no Bósforo, e toda aquela zona, felizmente, e gostei, mas até eu tinha uma imagem diferente, e, portanto, vou caracterizá-los muito resumidamente, depois a importância histórica, a importância estratégica, e depois os mares e a guerra, e, finalmente, o futuro. Não deixarei de falar do futuro, apesar do professor Adirene Moreira me ter dito, Vieira Borges, não faça perspectiva em vida sua, mas como ele tem 99, eu tenho 59, portanto, eu acho que eu posso fazer perspectiva a 2060, mas pronto, eu vou fazer já, vou assumir isso aqui na televisão, não. Ora bem, cá temos o Mar Negro. Aparecem os mapas e nós olhamos para o Mar Negro e não temos a noção que tem uma área de 436.400 km², uma profundidade de 2.200 metros e uma extensão máxima leste-oeste de 1.175 km, norte-sul de 600 km. Isto, obviamente, que é importante destacar, porque olhamos para os mapas, não temos a noção. Se juntarmos estes 600, depois a mais 300 aqui do Mar de Azov, são quase 1.000 km. Ali é diferente, já vou caracterizar. Mas depois aqui, como sabem, temos aqui a chave. A chave está nas mãos da Turquia, aqui em Istambul, com o Bósforo. Depois acesso ao Mar de Mármara, depois ao Mar de Egeu por Dardanelos. Nós todos aprendemos isso, quer na Escola Naval, quer na Academia da Força Aérea. Isto para nós, geopoliticamente, na visão da guerra, da Guerra Fria, havia uma perspectiva diferente. Nós agora vamos olhar isto com outra perspectiva. E o Mar de Azov. O Mar de Azov que não é assim tão pequeno como isso. Tratavam aquilo quase como uma piscina. No outro dia, quando eu estava com um comentador, dizia, isso é um marzinho e tal. É um marzinho com uma profundidade, sim. Aí é uma questão complicada e, sobretudo, os especialistas aqui presentes saberão certamente mais do que eu, as implicações para calados de navios, designadamente porque a profundidade máxima é de 14 metros e a extensão máxima leste-oeste, cerca de 135 km. É pouco, é só 135 km para esses comentadores e 340 km norte a sul. Portanto, estamos a falar de um mar que, ainda por cima, tem nas suas costas, como sabemos, países como a Turquia, a Ucrânia, a Rússia, a Bulgária, a Geórgia, e, portanto, é importante ter isso em atenção. Eu trago, estas são as maiores cidades, e estes são os portos. Os portos que a maior parte das pessoas também não tem noção. A nível do Mar de Azov, Mariupol, toda a gente conhece, Skadovsk, Berdiansk, estes são os mais conhecidos. A nível do Mar Negro, a Ucrânia estava a utilizar fundamentalmente estes 4 portos, Odessa, Pivdeni, eu peço desculpa se tiver aqui algum ucraniano, com certeza que a pronúncia não é ideal, Mykolaiv, que todos conhecemos, mas Chornomorsk, são portos com uma certa dificuldade de pronunciamento, mas estes 4 são os mais importantes para a exportação, são os tais fundamentais que têm que ser as Nações Unidas agora a pressionar a comunidade internacional, mas sobretudo a Rússia, no sentido de haver esta tal exportação através destes portos para navios mercantes. E na Crimeia, estes portos que aqui estão, nós conhecemos Kerch, sobretudo, e Sebastopol, mas Yalta, Feodosia, Evpatoria,
pronto, são portos importantes, mas sobretudo o mais importante em termos militares, como sabemos, é Sebastopol. Ora bem, do barómetro da economia da PwC, e não foi por causa da filha ter trabalhado lá, mas são os indicadores anuais que eu tenho de relatórios, ainda não tenho o relatório e gostava de ter, eu normalmente recebo isto, de março de 2020, mas só para termos uma ideia, em termos comerciais, o total de navios em 2020 foram 4.666 e a Rússia, só a Rússia tinha 2.739, a Turquia 1.200 e a Ucrânia só 408. É preciso termos esta noção, da mesma maneira que em navios de guerra, então, a percentagem de 106 navios, 38,7% eram da Rússia, 33% da Turquia e a Ucrânia só com 10%. Ou seja, estes dados constituem indicadores claramente muito objetivos do elevado peso da Rússia em termos económicos e militares no que respeita a estes dois mares, em contraste claríssimo com a Ucrânia, que mesmo relativamente à Turquia tem, digamos, uma muito menor, quer em termos comerciais, quer em termos de navios de guerra. E também percebemos, e os presentes não há grandes dúvidas, certamente que, sendo membro da OTAN, com interesses económicos e militares nesta área e tendo a chave do Bósforo, obviamente a Turquia, percebemos o papel da Turquia nestas negociações, é o único país que na prática tem falado com as duas partes, tem reunido as duas partes, que é considerado pelas duas partes por razões diferentes e, portanto, por isso ainda ontem me perguntaram na televisão e eu achei que a Turquia, por razões, não expliquei tudo, mas que devia a comunidade internacional apoiar esses esforços da Turquia, independentemente também sabermos que não tem propriamente um regime democrático à luz do regime ocidental. Mas, por outro lado, a Turquia também é um país que já devia ter entrado na União Europeia há mais anos e se tivesse entrado não tinham acontecido determinadas coisas que aconteceram. Eu sou um claro defensor da entrada da Turquia, porque visitei a Turquia já mais do que uma vez, falei com os oficiais turcos, eu orientei tese de doutoramento de 3 turcos, 2 deles foram presos, e portanto estava muito dentro desses assuntos quando estava, curiosamente, no IDN como assessor, e portanto continuo a defender porque acho que é a melhor maneira de democratizar esses países, é eles estarem connosco, independentemente de terem algumas fragilidades, mas acho que a União Europeia é o processo ideal. Aqui foi o processo inverso, foi a estratégia a dominar a economia e a estabilidade política, a estratégia fez com que fosse parte integrante da NATO, aqui é o contrário dos outros países nas entradas. Mas acho que temos que estar atentos à Turquia, é muito importante. Como eu disse, é da história, vou trazer aqui alguns elementos, estaria aqui o dia todo, mas é importante perceber que em termos navais, o Porto de Sebastopol atualmente é a maior base naval de toda esta zona, constitui a sede da frota do Mar Negro desde 1783, ou seja, foi na sequência da vitória sobre os turcos, mas depois teve continuidade na Primeira Guerra, teve continuidade na Segunda Guerra contra os alemães, na Guerra da Ossétia do Sul, que nós nem nos lembramos bem dos combates que houve ali, até porque a Geórgia também tem mais navios até do que tinha a Ucrânia, imaginem, e nós nem nos apercebemos disso. E também teve aqui combates e teve aqui bombardeamentos a partir de navios que aqui também estavam localizados, mas já não nos lembramos disso, foi em 2008. A nível histórico-militar, o evento mais marcante no Mar Negro foi a Guerra da Crimeia, envolveu o Império Russo, na altura já com pretensões expansionistas, contra uma coligação integrada do Reino da Sardenha, França, Reino Unido, junto ao Império Otomano, estranho, com o apoio implícito do Império Austríaco. Perdeu a Rússia, nós sabemos o cerco a Sebastopol, aquilo foi uma mortandade tremenda, e depois com doenças que ainda foram piores que a mortandade, e pelo Tratado de Paris a Rússia ficou proibida de manter quer bases navais, quer forças navais no Mar Negro. Em 1875, com o Acordo de Londres, se não me engano, voltou novamente a ter as suas forças aqui. Ou seja, para a Rússia, este é o aspecto histórico mais importante, apesar de, obviamente, durante a Guerra Fria foi dominado pela Rússia todo aquele espaço. Para a Rússia, o controle do Mar Negro e da Azov é histórico e geopoliticamente importante por estas razões. Pela saída rápida e ao longo de todo o ano. Hoje, há 50 anos atrás não era bem assim, hoje em dia já é o aquecimento global, para os mares quentes, pela localização da base da frota do Mar Negro, pelo domínio dos portos de países como a Ucrânia e a Geórgia e pelo valor económico, designadamente pela exportação de vários produtos, em especial cereais, petróleo e gás. Para a Ucrânia, o Mar de Azov é importante para o acesso da região de Mariupol ao Mar Negro,
sendo esta primordial para as exportações dos seus produtos. Agora é fácil eu estar a utilizar esta linguagem, que toda a gente está habituado, infelizmente há mais de 2 meses, há 76 dias nisto, em especial oleaginosas e cereais, mais de 6 milhões de toneladas por mês, porque eles só conseguem fazer por mês, no máximo, 1 milhão de toneladas, se for por viatura, através da Polónia. E, portanto, tendo em consideração que sem esse acesso também se torna num país continental. E isto já vou falar a seguir da estratégia. A estratégia, eu vou à estratégia porque a geopolítica, eu podia falar e da geopolítica. A geopolítica não é praxis, e eu prefiro trabalhar praxis, como disse há pouco, mas, no entanto, tenho que vir aqui. Tem que vir um bocadinho à geopolítica, como ciência multidisciplinar, que tem por base o estudo das relações entre a política e o espaço. E os fatores geopolíticos não são exclusivamente o militar, são o económico, são o político, são o fator demográfico, nós já estudámos isso, mas passou a ter um papel de destaque. Toda a gente fala deste senhor que ali está em cima do lado esquerdo, e toda a gente fala também desta nova teoria. E a teoria mais recente deste senhor, que se chama Alexander Dugin, que tem uma relação muito próxima com os militares russos, há mais de 20 anos que faz conferências nas academias russas, nas academias militares, é aceito pelos políticos, tem acesso estranho, um acesso estranho até em função do seu passado ao Kremlin, é um homem muito estranho, é uma história que se há de contar com certeza daqui a alguns anos. Ele argumenta que o destino da Rússia é liderar um império euroasiático e, obviamente, o Putin gostou deste argumento e, sobretudo, dos fundamentos, que se estende de Dublin, na Irlanda, ali, até Vladivostok, aqui, portanto, aqui já perto das Coreias. Influenciou a National Security Strategy da Rússia e de que maneira? Basta ver os documentos, eu tive que os ler, e portanto, já pelo menos desde 2021, em 2015 a influência não era grande, mas agora o último conceito é claríssimo. Na sequência da guerra da Ucrânia, Dugin, agora declarações dele, nos telejornais da Rússia, defende publicamente que a Rússia não pode contentar-se com nada que não seja o controle total de toda a Ucrânia. Isto é estranho, porque depois o discurso oficial é que nem houve, ontem no discurso oficial, nem se falou da Ucrânia. Falou-se exclusivamente do Donbass, numa situação defensiva, porque estavam a ser invadidos pela NATO e pela Ucrânia, e, portanto, a Rússia desenvolveu uma operação militar especial para conter os mercenários e os nazis que os estavam a atacar. E depois ele vai à televisão, portanto, isto é um jogo interessantíssimo naquela televisão russa, ele vai lá dizer que nós devemos, afinal, conquistar a nova Rússia e não será suficiente. Porque Cristo precisa disso e porque sair, por isso é que está ali aquele senhor, sabem que é o Cirilo I, significa a morte, a tortura e genocídio de milhões de crentes ortodoxos. Ele faz essa ligação, são muito amigos, faz essa ligação com a religião e com a cultura, e todo o discurso que vamos ver estratégico tem a ver com isto. Eu trouxe aqui propositadamente e não trouxe isto, porque nós militares já aprendemos todas estas teorias. Estas são as teorias geopolíticas de Makin, de Aroshofer, Maham, Douay, Seversky, Cohen e a dele. Juntando todas, eu consegui descortinar uma determinante geopolítica, que para mim é que a Rússia só será um império se incluir a Ucrânia, ponto. Que a Rússia tem necessidade militar e económica de ter acesso aos mares quentes, através, neste caso, do Mar Negro e da Azov, não há dúvidas. Que a Rússia tem necessidade de controlar militarmente o Mar Negro e da Azov no sentido de dissuadir, quer convencionalmente, quer mesmo nuclearmente, os países banhados pelos mesmos, mas também a NATO e os países ocidentais, e que a Rússia vem utilizando a geografia enquanto maior país do mundo para constituir ou construir diferentes teorias associadas a interesses políticos que sejam conjunturais ou sejam estruturais. E agora vamos aos documentos, que eu gosto mais de trabalhar com documentos, com escrita, independentemente de nem tudo vir nos documentos estratégicos. Os documentos estratégicos para as grandes potências têm interesse em pôr lá o que interessa, fundamentalmente para coordenar as ações dos vários ministérios, das várias áreas de trabalho estratégico, mas de coordenação, mas também de dissuasão relativamente àquilo que são os adversários políticos ou mesmo os inimigos, em alguns casos. E, portanto, por isso é que quando há uma estratégia americana, imediatamente vem o comentário do porta-voz chinês e do porta-voz russo nesse mesmo dia. Eu estou nisto há muitos anos, como sabem, e, portanto, acho muito interessante, logo a seguir, a assinatura de um dos presidentes, e vêm os outros comentar, e é muito interessante fazer essa análise daquilo que é a interpretação. Portanto, a questão da dissuasão está presente, e, portanto, as pequenas potências como nós é que não estabelecem prioridades,
põem tudo mais ou menos no mesmo bolo, em vez de escrever 30 páginas, escrevem 300, que é para depois os políticos tomarem as decisões que querem e não haver problemas, nunca ninguém é escrutinado. Isso também, eu faço parte do grupo de trabalho, mas estou à vontade, que no primeiro dia disse ao Sr. Ministro, que eu e o Lemos Pires, que o conceito estratégico devia ter uma página. Portanto, todos nós do grupo de trabalho, e agora está a segunda fase do grupo de trabalho, se fica para as perguntas, devia ser uma página e não escrever 100 mil páginas e depois resumir a 72 que ninguém lê. Já o general Loureiro dos Santos dizia isso, que era meramente um documento de referência. Mas o que está na Estratégia de Segurança Nacional do ano passado, 2021, da Rússia, é que o grande objetivo desta estratégia é construir uma nova era e terminar com a hegemonia dos Estados Unidos e do Ocidente. Ponto. Isto vem logo ali no início, que é para não haver dúvida. E a estratégia, voltando agora ao início da Guerra Fria, eu simplifiquei também, tem estes 3 grandes objetivos. Deter os Estados Unidos e o mundo ocidental e a NATO, ignorar e dividir a União Europeia, reforçar as parcerias com a China e a Índia. Eu julgo que está a ter dificuldades em atingir estes objetivos, mas o futuro dirá. Não vale a pena fazer previsões em plena guerra. Mas desenvolveu também prioridades de cooperação com os BRICS, daí a posição sempre difícil do Brasil. O Brasil está nos BRICS e, portanto, não é só a Índia que também tem dificuldades e a China. A maior parte das pessoas não entende porque é que há determinado tipo de posicionamentos do Brasil. Com a comunidade dos Estados independentes, isso é fácil, agora são só 10, com a Organização de Cooperação de Xangai, aqui é que é importante, e outros blocos da Ásia-Pacífico e América Latina. E, portanto, o que é que ele considerou como ameaças? O aumento da infraestrutura militar da NATO ao longo das fronteiras russas, foi aquilo que ele disse no discurso também ontem. Os Estados Unidos e seus aliados como principais agressores a par das empresas transnacionais, forças disruptivas internas e externas, sabotagem psicológica e informacional e ocidentalização da cultura. Este é um aspecto que tem um peso enorme, cada vez maior, e não é só os Gemilhazes na televisão, porque teve 38 anos na Rússia, e a mulher é Rússia, está neste momento na Estónia, não é só dele, é de outras pessoas, sabem que isto tem sido estranho, mas por isso é que eu apresentei a geopolítica primeiro. O uso de tecnologias de informação estrangeira é uma ameaça e a dependência crítica da economia de tecnologias e equipamentos importados. Muito rapidamente, isto está tudo resumido aqui. Conceitos de ação estratégica, preparar a defesa armada, inclusivamente para tempo de guerra, já lá estava em 2021, explícito, com as necessárias reservas estratégicas, aumentar a segurança e estabilidade do sistema energético, do setor da internet e outras infraestruturas, eles sabiam, já estava orientado, ele já sabia que ia invadir, fortalecer o sistema financeiro do país, reduzir o uso do dólar americano no comércio externo, defender valores ético-espirituais tradicionais russos, da cultura e da memória, implementar uma política estatal de informação, aumentar a competitividade e o prestígio. Obviamente todos os outros, pelos vistos, estão a ser agora cá o prestígio, vamos ver, talvez aqui haja algum... As prioridades, a exploração do espaço e depois o mar e a seguir o Ártico e a Antártida. E esta é a preocupação da NATO neste momento, porque tem sido uma prioridade que já teve aplicação naquilo que foi a criação de uma frota específica e de um comando específico e de uma área específica. Portanto, aquela questão do Ártico vai ser também um problema em breve. Nós achávamos que era discutir o sexo dos anjos, quando nas universidades, em particular no ISP, houve várias teses de doutoramento sobre o Ártico, como a Sandra Balão, que nós conhecemos, e o coronel João Leal, e as pessoas achavam muito estranho. Agora já vão deixar, em breve, deixar estranho. E, no fundo, os mares soberanos estão referidos no conjunto do espaço a proteger, não havendo referências explícitas no conceito estratégico. Depois vem aquele discurso que é importante, o discurso de 21 de fevereiro do reconhecimento das duas repúblicas, fundamenta a posição da relação histórica centenária entre a Rússia e a Ucrânia. Destaca a nova Rússia novamente. O discurso é daquela tese geopolítica, está lá tudo. Refere que sem os erros... Refere que sem os erros, isto é importante, sem os erros dos dirigentes... Portanto, ele andou para a frente. Não, está certo. Refere que sem os erros dos dirigentes russos, isto incomodou os partidos comunistas espalhados pelo mundo, naturalmente, porque ele criticou diretamente Lenin, Stalin, Khrushchev. Khrushchev, a gente todos compreendemos, em função da oferta da Ucrânia, mas os outros é muito discutível, tem a ver com uma narrativa diferente, em que ele é o único salvador da pátria. Portanto, aquele discurso podia ter criado
num regime democrático criaria clivagens enormes em termos político-ideológicos, em termos de sustentação, de narrativa histórica. Só ali é que não criou, e no Partido Comunista Português também não. Mas no resto criou grandes divisões no mundo inteiro, em todos os partidos comunistas. Só no português é que não. Não teria grandes cidades ao mesmo acesso ao mar, isto vem lá. Acusa a expansão da OTAN como principal causa da instabilidade. Mostra disponibilidade para negociar. O tal pacote de dezembro que ele falou ontem no discurso é este. Eu até o trouxe de propósito, podia. Portanto, evitar a expansão da NATO, fazer com que a Aliança se abstenha de implementar, chama implantar, eu não gosto disto, isto é a tradução, sistemas de armas ofensivas nas fronteiras russas e reverter a capacidade militar e infraestrutura do Bloco da Europa para 97, antes daquilo que ele chama as 5, e são 5 fases da expansão da NATO. E relega para o final as questões associadas ao Donbass. Portanto, quando ele justifica o reconhecimento de 2 repúblicas, 37 páginas a falar disto, e 1 página a falar do Donbass. Isto é muito interessante. A leitura destes documentos são interessantíssimos. Aquilo que é a declaração de guerra oficial para mim é uma declaração de guerra oficial do século XXI. Define 3 objetivos, não é preciso definir mais declaração de guerra nenhuma. Ela é uma declaração de guerra autêntica e define os 3 objetivos, que é a desmilitarização, que é o bombardeamento dos objetivos militares. Foi muito mais do que isso, como estamos a ver. Desnazificação, para a tomada de poder, também não atingiu o objetivo, e proteção das populações russas do Donbass, com a ocupação destes territórios. Hoje ocupou uma parte das repúblicas, chegou à fronteira, a outra ainda não, mas não atingiu, por isso ontem no discurso não podia defender qualquer vitória. E, portanto, acusou os Estados Unidos e aliados de ignorar a exigência russa de garantir que a Ucrânia nunca iria aderir à NATO. Referiu, isto é 24 de fevereiro, que qualquer interferência de outros países teria consequências nunca vistas, nós lembramos nisto, e assumiu a Ucrânia como fundamental para o início do projeto imperial, mas não contou com aquilo que foi a resistência ucraniana. E, portanto, isto é a razão de tudo para Putin, apresentada ontem, apresentada em todos os documentos, são as 5 ondas da expansão da NATO que levaram às fronteiras da Rússia, isto é do discurso, e o tempo de voo dos mísseis Tomahawk para Moscou inferior a 35 minutos e dos mísseis balísticos a partir de Kharkiv 7 a 8 minutos. Isto vem na linguagem e, portanto, este é o mapa, está ali o nosso mar que estamos a trabalhar hoje, mas é esta a grande razão desta guerra de 24, apresentada pela Rússia. Pela Ucrânia, o conceito estratégico nós não temos, eu arranjei extratos do conceito, tudo em ucraniano, fiz traduções porque isto não tem sido trabalhado. Cá está mais um desafio que ninguém trabalha os conceitos estratégicos da Ucrânia, e depois há conceitos estratégicos a jusante, designadamente o conceito estratégico militar, o de ciber, há uma série deles que não consigo ter acesso. Este consegui, fiz tradução de Google e, portanto, peço desculpa se houver aqui alguma coisa, é a tradução porque não encontrei em lado nenhum, nem em inglês, nem em lado. Isto é a tradução de Google diretamente do ucraniano. Pronto, tenho uma pessoa na família também do ucraniano, que também deu uma vista, que é ucraniano, na família diretamente. Mas 3 princípios fundamentais: dissuasão, capacidade em termos de segurança e defesa, resiliência, adaptação da sociedade e do Estado, isto parece que estavam a adivinhar em 2020, e estavam, e cooperação, relações estratégicas com a União Europeia e com a NATO. A Rússia e as suas ações como ameaça à segurança do Estado da Ucrânia, reconhecida como um Estado agressor. 2020. Nós é que não estávamos atentos, estávamos com Covid. Que a segurança militar deve ser baseada no potencial de dissuasão, mas também numa prontidão geral para combater um inimigo invasor. Isto teve algumas discussões, eu depois estive a traduzir algumas coisas interessantes de discussão dentro da Ucrânia, alguns oficiais pró-russos, generais, que obviamente achavam que esta parte nunca devia ser desenvolvida e implicitamente deu origens a grandes discussões e a afastamento de alguns generais. Já agora. Porque se esta parte não tivesse sido trabalhada, a invasão tinha resultado no primeiro dia, ou em 72 horas, como estava a previsão. Disposições sobre a proteção de liberdade de navegação, uso efetivo dos recursos do Mar Negro e do Mar de Azov, atenção que perdeu mais de 100 mil quilómetros quadrados desde 14, com a invasão da Crimeia, bem como dos rios de Dnieper e Danúbio, juntamente com o desenvolvimento da frota mercante e da marinha, que não se concretizou. Foi um desenvolvimento, sobretudo, em termos de forças militares terrestres, alguma coisa em termos aéreos da aviação, mas muito pouco na marinha, porque tinham consciência de que rapidamente seria neutralizada no ataque. Não tinham hipótese nenhuma. Então preferiram investir. Eu também compreendi, estamos há 2 anos, e compreendi esse posicionamento. 3, portanto, agora vamos ver a guerra em si. A guerra em si relacionada com o mar. Portanto,
O que é que nós temos? Em 97 há um acordo da Ucrânia com a Rússia, pelo qual a Frota do Mar Negro manteria a base de Sebastopol até 2017. Em 2008, o que incomodou particularmente Putin. E aproveitando a guerra da Geórgia, Ioshenko proibiu a Rússia de realizar uma cerimónia em Sebastopol e advertiu que os navios russos deviam abandonar o porto. Isto teve mesmo a ver com a guerra na Geórgia. Em 2014, então, para resolver o problema, a Rússia resolveu em 2014, ocupou a Crimeia, portanto deixou de haver aquele problema. Em 2018, a Rússia fechou o acesso ao Estreito de Kerch para a navegação, sequestrou 3 navios ucranianos, levou uma resposta imediatamente de repúdio da União Europeia, eu lembro-me disto, mas também nos telejornais deu muito pouco. E o Poroshenko acusou a Rússia, eu tive que vir trazer isto, porque isto é interessantíssimo, estamos em 2018, de uma guerra total, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o nosso amigo Lavrov, que é o... Bem, cada vez que diz uma coisa a seguir desmente, não é ele não desmente, mas sabemos que quando ele diz uma coisa nós sabemos que o contrário está para vir. Tal como nesta altura, não entraremos em guerra com a Ucrânia, promete-vos, tudo o que ele promete não cumpre. Portanto, é o homem, o braço direito para não cumprir. E é bom, como aquelas acusações de Israel, a seguir vem o Putin e tal, e acalma. Ele pode dizer as mentiras todas, à vontade. Quem conheceu pessoalmente, eu estive com embaixadores que conheceram pessoalmente nas Nações Unidas, é igual a si próprio. E depois, em 2022, a resposta foi a invasão da Ucrânia. Ora bem, eu tenho da guerra, eu só trouxe este mapa, não é de hoje, é uma das minhas fontes, que é Al Jazeera, porque é mais neutral neste conflito e também é importante ter esta visão, mas é só para vermos como é que está neste momento a ocupação Rússia e o que é a Nova Rússia. Nova Rússia que vem até a Roménia. Portanto, a Moldávia desaparece e a Transnistria também desaparece. Portanto, vem até aqui, esta Nova Rússia é daqui. Apanha a Crimeia, toda esta zona. Portanto, eles neste momento estão aqui, neste momento estão a fazer grandes ataques a Odessa. Mykolaiv, logo que seja ocupada, rapidamente ocupam Odessa. Se não houver aqui, da Moldávia, aqui também aquelas forças a saírem em conjunto. Se ocuparem Mykolaiv, eu acredito que há de haver aqui gente a entrar juntamente com as forças russas. Isto é um território muito difícil para blindados. No entanto, não devia dizer isto aqui, mas no entanto é favorável à Rússia neste momento o verão e as temperaturas que se aproximam, porque os carros de combate movimentar-se-ão muito mais facilmente numa zona que é muito complicada no inverno. E tem essa vantagem agora a Rússia, portanto é importantíssimo que cheguem armas para proteger esta zona à Ucrânia, senão rapidamente ocupa Mykolaiv e Odessa logo a seguir. E portanto fecha, depois fecha, porque a Moldávia, depois ele faz isso em 2 dias. A Moldávia não tem força. Também não faz parte da NATO. Já agora a Moldávia não tem acesso, estávamos a falar há pouco, as pessoas esquecem-se que não tem acesso, gostava de ter, não tem acesso aqui ao mar, portanto há aqui uma parte mais próxima, mas não tem acesso. A guerra no mar. Vamos só relembrar aquilo que, apesar da informação, da contra-informação e da desinformação, e a desinformação então é mais complicada, porque as outras eu consigo controlar. Estes são os dados que eu tenho. 4 de março, a fragata Hetman Shaidashvili, o maior navio de guerra da Ucrânia, foi afundado, mas ele já estava em manutenção, já tinha problemas enormes, portanto também não. Em 15 de março, navios de guerra e desembarque russo em direção a Odessa, nós apercebemos disso nas imagens, sobretudo em Odessa, aquela preocupação em Odessa, a encher sacos de terra e tal, demonstração anfíbia, seguida de lançamento de mísseis, com o objetivo de fixar unidades ucranianas perto da cidade. É que o objetivo não era só bombardear, não era só ameaça, era também para fixar ali unidades. E fixou, a 23ª Brigada fixou ali unidades, o que facilitou depois a conquista de determinadas zonas a leste de Odessa. Foi complicado. A 24 de março, a Ucrânia destruiu o grande navio russo de apoio, o Orsk. Aqui não há grandes dúvidas, o problema sempre é como é que o destruiu, é sempre as dúvidas. Estas imagens nós tivemos acesso, esta é a que mais conhecida, do cruzador de mísseis Moskva, o navio almirante da frota, foi afundado pertencamente por mísseis Neptuno. Mísseis Neptuno são mísseis ucranianos, que tinham sido testados naqueles 2 anos, foram um dos tais investimentos que fizeram na sequência do conceito estratégico. E muito bem, resultou. Afundou depois mais 2 navios patrulha russos, da classe Raptor, com drones Bayraktar. O drone, digamos, que é o herói desta guerra, entre aspas. Vamos ver no final, porque é preciso também confirmações, não é?
Eu tenho os relatórios ucranianos, os SITREPs, mas depois dos russos tenho aqueles relatórios que são transcritos do porta-voz diariamente, não é? E, portanto, depois é um bocado difícil também chegar a alguma conclusão, porque eles desmentem-se todos os dias. A fragata, por exemplo, Makarov, foi alvo de uma explosão com um míssil Neptune também. Isto disseram os ucranianos. Os russos disseram que foi mais um acidente que provocou... É sempre incêndios. Portanto, é só incêndios naquela armada russa. Não sei, talvez aqui alguém me ajude a eu compreender porque é que há tantos incêndios nos navios russos. E a 7 de maio a Ucrânia destruiu aqui, pronto, são pequenas embarcações de desembarque da classe Cernas, outra vez com o Bayraktar. O Bayraktar é turco, como sabem. E cá está os dois heróis, o Bayraktar e o Neptune. E aqui são os vários navios que foram destruídos. Esta é a parte do deslocamento para Odessa e tudo o resto são os tais navios que eu tenho imagens de destruição. Outros não existem, como é evidente. Neste momento, para os ucranianos, são 12 navios, como está ali. Ou seja, para a Ucrânia, hoje ainda se mantém 12 navios. Para fontes britânicas, a frota russa do Mar Negro mantém... Eu digo isto porque as fontes, em termos de informações, mais empenhadas. Eu não digo que sejam mais credíveis. Eu também os acho mais credíveis, mas nem toda a gente acha, a começar pelos russos. Mantém nas águas do Mar Negro e de Azov cerca de 20 navios, incluindo submarinos. E pronto, eu recebi hoje relatórios, não consigo, depois vou colocar no texto, o texto vai ter cerca de 18 páginas, já está com 17, faltam-me uns anexos, eu logo que tenho isto confirmado à data de hoje, eu depois colocarei no texto que será publicado. Mas eu hoje não tinha certezas, ainda por cima recebi através, pronto, aqui do meu secretário-geral, mais uns relatórios, deste caso do Military Balance, e eu agora tenho que fazer comparações, estes nomes são todos esquisitos, para mim é muito difícil, eu tenho que andar ali a classificar os navios, e só depois é que no texto virá. Eu hoje não tenho capacidade, ou não tenho conhecimento para vos dar respostas objetivas, nem os ingleses me deram. Para além do peso específico do bombardeamento de posições terrestres e costeiras ucranianas, em especial no sul da Ucrânia, tem ainda capacidade para desembarcar forças entre Mariupol e Odessa e constitui dissuasão nuclear. Isto mantém-se, de nível tático pelo menos, ou estratégico, com os mísseis calibre que já foram lançados dos navios. E, portanto, nunca sabemos se tem ogiva nuclear, se não tem, e, portanto, ninguém é capaz de dar a resposta, nem sequer a NATO. Ou, se calhar, interessa não dar. O Mar Negro continua a ocupar um espaço claramente estratégico na guerra que não deve ser menosprezado. E então, para terminar, antes de fazer futurologia, que faço a seguir, eu gostava de concluir relativamente ao Mar Negro e ao Mar de Azov, em termos históricos. Os Mares Negro e de Azov constituem uma tradicional área de interesse geopolítico e geoestratégico para a Rússia, já vimos. Em termos militares, o controle militar faz parte da visão geopolítica da Rússia, associada às aspirações imperialistas, caso das intervenções na Geórgia, na Crimeia e agora na própria Ucrânia. E em termos económicos, permitem as exportações para os mares quentes, designadamente para o Mediterrâneo, por parte da Rússia e da Ucrânia, e controlado pela Turquia, eu chamo-lhe o porteiro do Bósforo, e essas são importantes em termos energéticos, caso do gás e do petróleo mais da Rússia, e são determinantes para o mundo em termos alimentares, cereais, oleaginosas, fertilizantes da Ucrânia. E estamos a assistir a um aumento já mais de 20% de todos estes produtos, fruto desta situação. E para terminar, pensar o futuro. Muito resumidamente, teremos certamente uma nova era, já era uma expressão chinesa, não é só russa, com uma nova arquitetura de segurança e defesa, mas provavelmente com os Estados Unidos e a Rússia passará para trás da China por várias razões. E, portanto, a arquitetura, não vou agora dizer qual, mas no fundo estes três estarão certamente nessa arquitetura num mundo multipolar e certamente já não hegemónico, mas com uma hierarquia diferente daquela que tem hoje, pelo menos em termos de percepção. Haverá uma guerra morna entre democracia e autocracia, é isso que está nos documentos da União Europeia, é isso que virá também nos documentos da NATO, no Conceito Estratégico de junho. Esta é a linguajar ocidental, mas também acredito que haverá um cordão sanitário. E esse cordão sanitário será a Ucrânia, e será uma Ucrânia neutral, e será uma Ucrânia que se transformará num Estado tampão. Eu não vejo outra solução, mesmo depois da guerra, não vejo outra solução, e não é só o Kissinger que não vê, eu também, a minha visão será neste sentido, independentemente da perda ou não do Donbass. Maior coesão e união da União Europeia, é fácil, reforço do papel e da missão da NATO, mas a minha grande preocupação, e agora de todos nós, certamente, com a entrada da Finlândia e da Suécia,
há de haver aqui um crescendo de importância de outro mar, que se chama Báltico, e aí ainda é mais complicado do que este mar. Mais investimentos na segurança e defesa, nova dissuasão nuclear, isto vai ser trabalhado teoricamente nas academias, porque a linguagem vai ter que ser outra, vai passar a haver muita obra sobre dissuasão nuclear e há de haver entendimentos entre as partes, até porque agora não são só duas grandes potências, mas é preciso também não esquecer as ameaças e riscos globais que continuam aí. E, finalmente, a reforma da ONU, que é imperiosa, e julgo que haverá, porque neste momento temos um Conselho de Segurança dos Infratores, seja os Estados Unidos, seja a Rússia, seja a China para breve, como estamos a ver, que será a China para breve, em Taiwan. E termino. O fim da guerra da Ucrânia está nas mãos de Putin. Quando me perguntam em todo lado, eu vou a um café, agora sendo comentador, tenho este problema, as pessoas conhecem, sou jornal, quando é que a guerra acaba? Às vezes apetece pegar no telemóvel, espera aí, vou ligar para o Putin, porque é o único que vai decidir quando é que a guerra acaba. Realmente é muito complicado para nós fazer perspectivas deste tipo, mas infelizmente ele não ouviu nem leu Mikhail Gorbachev. E dizia ele, para onde avança a Rússia? O nosso povo deve aprender com o passado. Aí ele também é Calimero, como todos os dirigentes russos. Há momentos que devem ser rejeitados e momentos que devem ser aceitos. Isto leva tempo. Mas a Rússia só pode ter um futuro. A democracia. Não ouviu. E depois dizia mais adiante, na política mundial não há tarefa mais importante e mais difícil do que o restabelecimento da confiança entre a Rússia e o Ocidente. Putin também não quis ouvir e por isso aqui estamos, infelizmente. Muito obrigado pela vossa atenção.